em 5 pontos. 5 assim, soma 5 pontos para ficar equilibrado, até nota 10, para essa média entre as duas compor conjunto com as outras notas. A contestação também, o caso para contestação também amanhã, no máximo sábado eu já incluo, já posto lá na sala, ok? Acho que fica bom assim, tá? Fica bem tranquilo, tanto para vocês e me dá uma folga aí para eu conseguir corrigir com tranquilidade aí a reclamação antes de vocês entregarem a contestação. Tá gravando, tá gravando. Beleza, gente. Então já deu um tempinho, quase 10 minutos. Vamos fazer aqui uma chamada. Adriele. Presente. Caroline. Presente. Daniele. Presente. Débora. Douglas Troian. Presente. Eduardo Gonçalves. Presente, senhor. Emerson Teobaldo. Presente, professor. Fabrícia Dias dos Santos. Presente. Felipe Ananias. Presente, professor. Jean Jonasson. Presente, professor. Jéssica Donizete. Jéssica. Jonathan Neres. Júnior Correia. Presente, professor. Késia Custódio. Késia? Não. Marcos da Silva. Presente, professor. Maria Gabriela. Paulo Henrique. Rebeca Marins. Presente. Minha voz saiu aí, professor? O Jean. Já saiu. Perfeito, obrigado. Deixa eu ver aqui o que eu preciso. Embargos. Então, deixa eu... Modo de apresentação. Janela. Então vamos lá. Então, dentro do processo trabalhista. Ué, cadê as coisas aqui? Ué. Tá faltando coisa aqui. Ah, não, tá aqui. Achei. Ué,
cadê aqui? Aqui. Bom, dentro do processo trabalhista, então nós vamos ter a figura da reclamação trabalhista, da resposta do réu, que está naquela aula lá, para vocês assistirem. Após o transcurso processual, então nós temos a petição inicial, a citação com a resposta do réu, que entra várias modalidades de resposta, vocês vão ver na aula lá gravada. E há uma sequência de atos, dentre eles a audiência de conciliação, tá? Não havendo conciliação, que é o momento inclusive que ele apresenta a defesa, né? Ordinariamente pelo menos, não havendo conciliação, o juiz designa uma audiência de instrução para a oitiva, né, para a produção da prova oral, oitiva das partes, oitiva das testemunhas, oitiva de algum perito para esclarecimentos, né? Se houver uma perícia, ele determina a realização da perícia antes da realização da instrução, da audiência de instrução. Feita a audiência de instrução, ele encerra a instrução processual, ok? Claro que até então poderá haver várias oportunidades em que as partes deverão se pronunciar de alguma forma, manifestar através de uma petição por qualquer motivo, por N motivos. Então, assim, não é que não existe uma petição entre a contestação, a exceção, e depois uma eventual impugnação aos documentos até o momento da sentença. Na verdade, o processo é uma marcha progressiva e contínua de atos processuais que são produzidos por vários atores, né, agentes que atuam naquela relação jurídica processual. Seja por atos do juiz, seja por atos das partes ou atos dos auxiliares da justiça, né? Então, em vários momentos, poderá haver a necessidade de manifestação da parte, né, através de uma petição. Por exemplo, depois de apresentada a contestação, geralmente se abre a oportunidade para que o reclamante venha a impugnar a contestação, né? Na verdade, a impugnação deve ser sobre os documentos. Após isso, por outras questões, a juntada de algum outro documento, se vai ser realizada uma perícia, o juiz nomeia o perito, pede para o perito fazer uma proposta de honorários, aí as partes vão dizer se concordam ou não com o perito nomeado, vão dizer se concordam ou não, ou vão impugnar o valor dos honorários propostos pelo profissional. Depois, com a juntada do laudo, eles vão peticionar a respeito dos quesitos que eles pretendem que o perito venha a responder. Uma vez o perito também vai peticionar nos autos, né, fazendo a sua proposta de honorários, oferecendo informações para o juízo e para as partes de quando que a perícia vai ser realizada, por exemplo. Apresenta o laudo pericial. Desse laudo pericial, as partes são intimadas para se manifestarem, então se pode impugnar esse laudo pericial. Pode haver vários tipos de pedidos incidentes no processo. Então, assim, como eu disse, o processo é uma marcha contínua e progressiva, né? É um conjunto de atos que vão levando aquela relação jurídica processual a um resultado determinado, processualmente pré-definido, né? Então, veja,
Ninguém sabe qual vai ser o resultado a respeito do direito material, porque isso só sai da cabeça do juiz. Então, as partes intencionam, de acordo cada qual com os seus próprios interesses, mas é o juiz que vai sentenciar. Então, só sai da cabeça dele. Então, a parte material, o resultado só é sabido quando dá sentença, quando dá lavratura da sentença. Agora, o fim do processo, o resultado do processo, ele já é pré-definido. Então, as partes já têm ciência de qual será o resultado processual, ou seja, aonde o processo, a relação jurídica processual vai desembocar. Então, ela vai desembocar durante o procedimento, o processo a fase de conhecimento, né? Lembram, existem 3 formas de processo, né? Que é denominada agora por fases. A fase de conhecimento, a fase executória, né? E a fase de cumprimento de sentença. E existe ali as medidas cautelares que podem ser cabidas. Durante a fase de conhecimento, que é o momento em que se apresenta ao juiz aquela lide, aquele conflito de interesses, para que o juiz se pronuncie a respeito, até chegar nos órgãos recursais ordinários e também obter o seu resultado, isso é chamado de fase de conhecimento, é onde o judiciário conhece a causa e lhe dá uma solução. Durante essa fase do conhecimento, o resultado, o objetivo da relação processual, ele é pré-definida, ela já é sabida antecipadamente pelas partes. Qual que é? Chegar num determinado momento em que o juiz vai proferir uma sentença. Qual vai ser a sentença? Não sei. Aí já é a relação jurídica material. Transpondo a sentença numa instância recursal, o resultado, o objetivo é chegar num determinado acórdão, né? Claro que isso tem muito a ver com a explicação do que seria o processo de acordo com a doutrina liberal clássica, do qual não se preocupava com o resultado útil do processo, e sim somente com as suas modalidades, com atenção à sua forma, tal. Mas isso não quer dizer que não se tem essa atenção à necessidade da efetiva tutela judicial ao direito que deve ser amparado, ao direito material pré-ordenado que deve ser amparado pelo judiciário. São coisas diferentes. O que eu digo aqui é que as partes, quando ingressam numa relação jurídica processual, elas já sabem qual vai ser a definição do processo, porque ele tem que chegar até aquele objetivo. Qual que é o objetivo? Se for a fase de conhecimento, o objetivo é uma sentença. Então vai chegar naquele objetivo, né? Fatalmente vai chegar. Pode demorar 1 ano, pode demorar 30 anos. Pode ser pode não ter muitas complexidades, às vezes até num julgamento antecipado, porque não tem provas a serem produzidas, enfim, ou pode ter ali centenas de provas, dezenas de testemunhas, vários documentos, não importa. Mas o ponto finalístico é sempre a sentença. Ou numa fase recursal, o acórdão. Meu filho. Obrigado. Tá bom, obrigado. Então esse é aí que vai chegar. Vai chegar o processo. Fatalmente vai chegar aí. Se for na execução, ou vai chegar também vai chegar numa sentença. Um dia vai chegar numa sentença. Seja pela extinção pelo pagamento, seja pela extinção pelo não pagamento.
tá? Porque não foi possível. Então, o processo tem esse objetivo, tá? Só para fazer essa palhinha aqui, para a gente chegar no ponto onde eu quero chegar, né? De que várias coisas podem acontecer no processo entre o seu início e o momento imediatamente anterior ao pronunciamento da sentença, tá? Ok? Então, isso é muito importante. Só que aqui, quando a gente vai entrar em embargo de declaração, a gente já está falando no momento posterior um pouquinho. Não somente de uma sentença, mas também de uma decisão interlocutória. O que é a decisão interlocutória e o que é uma sentença? A decisão interlocutória é uma forma de pronunciamento do juiz com conteúdo, né, decisório, portanto, só que ele tem a finalidade de decidir uma questão incidente no processo. Tá? Então, isso é uma adesão interlocutória. Ele não vai resolver o mérito, ele não vai adentrar ao objeto, à causa de pedir e dizer qual é a solução que ele entende justa, né, ao aplicar o ordenamento jurídico sobre toda a relação jurídica existente. Ali ele vai decidir uma questão incidente do processo. Qual? Qualquer uma. Por exemplo, o pedido de oitiva de uma testemunha, por exemplo. Pedido da realização de uma prova pericial. O juiz pode entender que a realização da prova pericial não é pertinente, ou a oitiva de uma testemunha não é pertinente. Então ele diz assim, olha, indefiro esse pedido de produção dessa prova, porque não tem pertinência, e vai demonstrar ali, fundamentar sua decisão. Isso é uma decisão interlocutória, porque ele não dá fim, ele não extingue a relação jurídica, ou não tem a pretensão de extinguir a relação jurídica processual existente. Então, isso é uma decisão interlocutória. A outra forma de pronunciamento do juiz é a sentença, né? Claro que em grau de recurso vão ter o acórdão, né? Então, a sentença, esta sim, tem a pretensão de extinguir o processo. Ele pode extinguir com ou sem resolução de mérito, né? Se extingue sem resolução do mérito, ele não forma coisa julgada material. Se extingue com resolução de mérito, ele produz uma coisa julgada material relativo àqueles objetos pelo qual ele apreciou na sentença. Então, aí sim, é uma forma efetivamente de se pronunciar a respeito do mérito da causa, do objeto, da relação jurídica existente, do conflito existente entre as partes, ou seja, da causa de pedir que foi posta por ele. Então, essas duas formas de pronunciamento do juiz. Aí existem sentenças definitivas, que é aquela que é aquela que extingue resolvendo o mérito, ou terminativas que não resolvem o mérito, sentenças anômalas, que é aquela que resolve o mérito, mas não aprecia a causa de pedir, que daí é outra situação, enfim, mas isso agora não nos importa tanto. Isso aí a gente pode retomar quando a gente estiver lá no âmbito da fase recursal, né? Veja, não confundir com atos do juiz. Os atos do juiz, na verdade, pode ser 3, porque também tem o despacho, né? Então, atos do juiz comporta sentença, decisão interlocutória e despacho. Mas despacho não tem conteúdo decisório, ele é um ato meramente de administração do processo, de marcha processual. Intime-se, cumpra-se, faça isso, faça aquilo somente para alavancar o andamento do processo. Então, ele não é um pronunciamento do juiz, porque não tem esse conteúdo decisório. Então, pronunciamento do juiz, decisão interlocutória e sentença
Porque essas modalidades têm conteúdo decisório, ok? Que, por sinal, no processo como um todo, pode ser, inclusive, objeto de recurso, né? No caso do processo de trabalho, não existe um recurso cabível contra a decisão interlocutória em regra. Só existe uma forma de decisão interlocutória que cabe um recurso, a gente vai ver mais para frente. Contra a sentença, cabe o recurso ordinário, ok? Então, estamos nesse ponto do processo. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo, né? Só para a gente contextualizar, nos situarmos a respeito do processo. Onde entra embargos de declaração nesse imbróglio todo? Os embargos de declaração, vamos lá. Vejam que ele está aqui, neste ponto aqui, ou seja, na lateral, né, aqui da nossa mente, do nosso mapa, do lado de pronunciamento do juiz. O que eu quero dizer? O que eu quis dizer com isso aqui? Eu quis dizer que cabem os embargos de declaração contra qualquer modalidade de pronunciamento do juiz. Isso quer dizer que não cabe embargos de declaração contra despacho. Porque a decisão tem que ter, o ato do juiz tem que ter conteúdo decisório para caber embargos de declaração. Então, cabem embargos de declaração tanto contra a decisão interlocutória, quanto contra sentença ou contra acórdãos, ou contra decisões monocráticas dos desembargadores, ok? Então, sabendo disso, nós vamos lá para embargos de declaração, e tem doutrina que classifica ele como recurso. Tem alguns autores que negam essa classificação, dizendo que ele não é recurso. Por vários fatores, a gente pode falar a respeito quando a gente for ver sobre a parte recursal, né? Porque tem ali o que seria, né, os elementos que definem os recursos. Alguns diz que ele se encaixa, outros diz que ele não se encaixa. Ou seja, daquela que ele não tem as definições conotativas para ingressar denotativamente no conjunto, na classificação de recursos. Tá? Mas, enfim, isso para a gente, na prática, pouco importa. Se ele é recurso, se ele não é recurso. O que importa é a gente saber o que é, para que serve e como que eu uso. Né? Ele está previsto lá no artigo 897-A da CLT. Uma coisa... pegar aqui. É um instrumento processual que ele é previsto tanto no Código de Processo Civil quanto na consolidação das leis do trabalho. E, portanto, diferente do que muitos profissionais se utilizam, né, colocam na petição, fundamentam os embargos de declaração tanto no artigo 897-A da CLT quanto naqueles dispositivos do Código de Processo Civil, o que não faz nenhum sentido, porque o Código de Processo Civil só se aplica no processo do trabalho subsidiariamente. E como ele tem uma previsão expressa dos embargos de declaração, não faz sentido você tentar fundamentar os seus embargos num processo do trabalho em dispositivos do Código de Processo Civil. Okay? Então, nos embargos de declaração,
tá lá o texto legal. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência, sessão subsequente à sua apresentação, registrada em certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição de julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Então, quando que cabem os embargos de declaração? Para que serve? Os embargos de declaração servem para um esclarecimento do julgador a respeito daquilo que foi julgado. Assim, a decisão de embargo de declaração, ela é complementar, né? Ela complementa, vindo a se pronunciar a respeito de uma omissão, ou seja, ela completa e completa a decisão, vendo a omissão, ou sana uma contradição que existe no corpo da sentença, ou uma obscuridade, ou seja, algo ali que ninguém está entendendo direito o que quer dizer a respeito. A omissão, ela se apresenta quando o juiz deixa de apreciar alguma coisa que foi requerida, um pedido, por exemplo, da inicial, ou um pedido da contestação. Sim, contestação tem pedidos. Ou ainda, até mesmo, deixa de apreciar algum fundamento que foi exposto pelas partes, né? Então, né, e nesse sentido, há um vício de omissão que torna a sentença prejudicial, ela prejudica o próprio resultado útil do processo, porque ele não apreciou aquele ponto que deveria ter sido apreciado pelo juízo. A contradição, um pouco diferente. Contradição é quando existe fundamentos que se contrapõem na própria sentença. Então, por exemplo, quando o juiz, na sua fundamentação, tem um determinado raciocínio, chega a um determinado resultado por aquele processo intelectual que ele fez, mas no dispositivo da sentença, ele profere um comando diverso, né, o contrário àquilo que ele fundamentou a respeito do mesmo item, a respeito do mesmo tema, né? Digamos, ele diz lá, olha, o sujeito tem direito às férias porque ele trabalhou um período aquisitivo completo, tá? E o período, como ele trabalhou um período aquisitivo completo, não houve pagamento, então deverá receber de forma indenizada. Aí chega no dispositivo, ele vai lá e fala, coloca, improcede o pedido de condenação à indenização de férias. Então, há aí uma contradição, porque nos fundamentos ele decorreu ali os seus argumentos, né, o seu raciocínio, chegando num resultado diverso daquilo que ele firmou no comando sentencial. Então isso é uma contradição. Uma observação muito importante a respeito da contradição é que na contradição a contradição ela deve ser sempre interna, tá? Não se admite para fins de embargos de declaração uma contradição externa. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta
não adianta se o... Desculpa, deixa eu só pegar um negócio aqui. Nossa. Um pouco mais. Nada aqui. Não pode a contradição. Não pode a contradição ser referente à sentença em relação a um outro elemento do processo, como, por exemplo, uma prova. Se o juiz vai lá, por exemplo, e diz assim, olha, não há pagamento, tá? Então, isso seria... Qual um outro exemplo aqui? Ele diz que documento X não prova o efetivo pagamento do 13º, por exemplo. Entendeu? Aí você vai lá no documento e vê lá, pô, é um recibo de 13º relacionado àquele ano que ele mencionou, devidamente assinado, tudo. Então, como que não prova? Então, haveria aí uma contradição, entendeu? Entre o elemento probatório e a sentença. Esse tipo de contradição não é passível de embargos de declaração, tá? Porque isso é um error injudicando, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Ou seja, o juiz errou na interpretação da prova. Então, a contradição tem que ser entre elementos internos da sentença. Tem que ser da sentença para ela mesma. Tá? Não existe embargo de declaração de aspectos fora do que está na decisão embarcada. Obscuridade é quando quando a sentença está escrita de uma forma tal que é impossível construir dali, né, extrair dali as informações necessárias para se entender, para se compreender o dispositivo, os fundamentos e o dispositivo sentencial. Então ele escreveu de alguma forma muito truncada, ou então de uma forma medíocre suficiente a impedir a compreensão correta, a compreensão satisfatória daquilo que o juiz quis pronunciar em sua sentença. Então, quando houver um desses três vícios, ou os três vícios, ou dois, ou três, ou dois ou três desses vícios aqui, ou dois ou três de um e um do outro, ou só três de um, ou um só de um, ou um de cada qual, não importa. A sentença pode ter 10 omissões. Pode ter uma omissão e 3 contradições. Isso não pouco importa. Então vai ser cabível aí os embargos de declaração. Ok? Então, no dispositivo ali no artigo 897, ali menciona, né, que o prazo para os embargos de declaração é de 5 dias úteis, tá? É de 5 dias úteis, né? A CLT também admitiu já essa contagem do prazo em dias úteis. Então, uma vez a partir de quando? Da intimação. Uma vez intimado da sentença, o advogado, a parte, né, que quiser opor os embargos de declaração, ele tem um prazo de 5 dias. Ok? Conta-se excluindo-se o primeiro, ou seja, a data, o dia da intimação, e incluindo-se o último. Tá? Esse prazo, e aí uma informação realmente muito importante, ele interrompe o prazo recursal, tá? Quando interrompe? Quando tem recurso a se
a se interpor contra aquele tipo de decisão, né? Como eu disse, decisão interlocutória no processo de trabalho, em regra, não cabe recurso. Não cabe recurso. Tá? Então, contra a decisão interlocutória, você pode embargar, você pode opor os embargos de declaração, mas não tem um recurso próprio contra aquele tipo de pronunciamento. Contra a sentença, o recurso cabível é o recurso ordinário. Tá? E assim por diante. Então, contra uma decisão monocrática do desembargador, cabe agravo interno. Contra a decisão nos embargos, contra o acórdão no recurso ordinário, cabe eventualmente o recurso de revista, enfim. E contra cada um desses tipos, dessas modalidades de decisão, cabe a oposição de embargos de declaração. Ocorre que os embargos de declaração, ele tem essa natureza, essa finalidade de complementar a decisão judicial. Né? Inclusive, ele tem também uma função no âmbito recursal pré-questionatória. Então, porque um dos requisitos para o recurso de revista e o recurso extraordinário para o STF é o pré-questionamento. Então, ele acaba também tendo em fase recursal também essa função de pré-questionar as matérias que devem ser pré-questionadas para a finalidade de satisfazer o requisito do pré-questionamento para esses tipos de recurso. Tá? Mas classicamente, né, basicamente, um dos efeitos dele é a interrupção do prazo recursal. Okay? E aqui é necessário a gente fazer um adendo. Uma vez opostos os embargos de declaração, interrompe-se o prazo para o recurso que seria cabível contra aquela decisão. Ou seja, se é contra uma sentença de primeira instância, o recurso cabível é o recurso ordinário. O recurso ordinário, ele tem um prazo de 8 dias úteis. E veja que o prazo de ambos iniciam concomitantemente. Então não é um prazo começa o prazo de um, aí terminando o prazo de outro, inicia o do recurso. Não. Tanto o prazo para embargos de declaração quanto o prazo para recurso ordinário iniciam no mesmo dia, a partir da intimação da sentença. Né? Só que, uma vez opostos os embargos de declaração, dentro do seu prazo, né, de 5 dias, ele vai interromper o prazo recursal. E a interrupção, ela tem um efeito ex tunc, ou seja, você desconsidera aquele período que já passou do prazo recursal. Então, no momento em que houver a intimação da decisão dos embargos de declaração, o prazo recursal vai ter um reinício. Então, ele vai começar a contar do dia 1. Então, vai começar a contar 1, 2, 3, 4, desde o dia 1. Toda a recontagem. Então, é diferente daqueles momentos em que há uma suspensão do prazo processual, como, por exemplo, finais de semana. Finais de semana há uma suspensão do prazo recursal, porque a contagem é só em dias úteis. Então você pega sábado e domingo, suspende-se o prazo, mas voltou na segunda-feira, o prazo continua correndo a partir do dia imediatamente subsequente ao último que foi contado. Tá? Então se contou 5 dias, chegou no sábado, domingo, segunda-feira, você continua contando do sexto. Nossa, então, a partir de segunda. Então, há uma suspensão. Aqui não, aqui há a interrupção. Interrupção, ele extingue a corrida do prazo recursal. Só que o que é muito importante a gente ter
noção é que um dos únicos requisitos, são poucos os requisitos, assim, os requisitos que eu digo de oposição dos embargos de declaração. É claro que ele entra na capacidade processual, capacidade da parte, capacidade postulatória, representatividade, entre outros, né? Mas, intrinsecamente, o prazo o prazo de 5 dias é o requisito mais importante, né? A tempestividade dele. Porque uma vez não opostos dentro do prazo, no prazo de 5 dias, ele não vai ser recebido, ele não vai ser acolhido. Não, o juiz não vai reconhecer dos embargos de declaração. E isso gera um problema bastante grave, qual seja o de que, uma vez não conhecidos os embargos de declaração, ele não produz os seus efeitos. E se não produz os seus efeitos, entre eles, ele não interrompe o prazo recursal. Compreendem a problemática disso? Então, isso quer dizer o seguinte: se houve uma sentença, começou a correr o prazo. 1, 2, 3, 4, 5. Veja que o prazo do recurso ordinário são 8 dias. Dos embargos de declaração são 5 dias. Aí o sujeito vai lá, o advogado vai lá e opõe os embargos de declaração no 6º dia. Ou no 7º dia, que seja. Entende? Como é intempestivo, ele não produz os efeitos. Ele não vai ser recebido e ele não produz os efeitos sobre os efeitos processuais decorrentes de sua oposição. Isso quer dizer que aquele prazo do recurso ordinário que se iniciou, ele findou. Ele chegou ao seu fim no 8º dia. Né? Então, se o sujeito não interpôs o recurso ordinário dentro do prazo do recurso ordinário, ele acaba perdendo também a oportunidade de interpor o recurso. Então, daí a gravidade de estar atento em relação ao prazo dos embargos de declaração. Tá? Então, esse é um dos efeitos assim, mais importantes dos embargos de declaração. Além do efeito, nós temos também o que vem ali no parágrafo 2º, o efeito modificativo. O que é o efeito modificativo? Veja que é um pronunciamento complementar da sentença, ou da decisão interlocutória, ou do acordo. Né? Então, é apontado um vício existente naquela decisão, seja de omissão, contradição ou obscuridade, e em vindo a ser entendido que aquele vício é realmente existente, pode ser, veja que não é sempre que vai ocorrer, mas pode ser que, ao sanar aquele vício, o juízo venha a modificar, a ter que modificar o comando sentencial, né? Ou seja, a parte dispositiva, de alguma forma. Então, por exemplo, quando ele acolhe uma omissão, você não apreciou um determinado pedido. Então, se ele reconhecer que houve efetivamente essa omissão, ele obrigatoriamente vai ter que apreciar e se pronunciar a respeito, seja pela procedência ou improcedência. Então, isso vai gerar um efeito modificativo no dispositivo. Ele vai mudar aquilo que está no dispositivo, incluindo um item a mais. Se ele for solucionar uma contradição, pode ser que ele tenha
que modificar o dispositivo para torná-la coerente, né? Então veja, isso é o efeito modificativo. Sempre vai ser aplicado? Não. Ainda que seja colhido, né? Por exemplo, na contradição. Olha, existe realmente a contradição, mas a parte que estava errada era a fundamentação. A fundamentação que estava errada. Na verdade, eu queria julgar isso mesmo que está no dispositivo. Não houve efeito modificativo. A modificação está no comando. Se o comando vai ser modificado ou não. Porque o que importa é o comando. É o comando que estabelece uma relação jurídica, né? Uma norma concreta entre partes. É o comando. Tanto é o dispositivo, é onde se dá o comando da decisão. Tanto é que é o dispositivo que produz coisa julgada, né? O relatório e a fundamentação da decisão, ela não produz coisa julgada. Isso está no CPC. Inclusive no CPC ainda consta lá, ainda que sejam importantes para a compreensão lá do dispositivo e tal, não sei o quê. Mas ele não produz coisa julgada. O que produz coisa julgada é o dispositivo. Tá? Existem outras formas de sentença em outros tipos de processo que os fundamentos produzem coisas julgadas, mas isso estão lá nos processos objetivos. São, por exemplo, ações de controle de constitucionalidade quando não há uma apreciação de um caso em concreto. Então, é a apreciação da constitucionalidade de uma norma, né, de um ato normativo abstratamente. Então, ali se fala a respeito dos fundamentos determinantes do julgamento. E esses fundamentos têm força, não é que fazem coisa julgada, mas têm força de coisa julgada. Mas aí é outra história, aí a gente já está falando da parte de controle de constitucionalidade que vocês podem perguntar para o professor em questão. Mas o que importa aqui é no processo comum, no processo de base aqui, o que produz coisa julgada é o dispositivo da sentença. Então é por isso que o efeito modificativo é quando esse dispositivo é alterado de alguma forma. Vindo a entender que há uma possibilidade de haver um efeito modificativo, é obrigatória a intimação da parte contrária para se manifestar a respeito. Tá? Veja que a ausência de manifestação da parte contrária e vindo a produzir esse efeito modificativo pode vir causar a nulidade daquela decisão. Tá? Então isso é o que está lá no artigo 897-A da CLT. Tá bom? Vocês vão, com certeza vocês estão também, se forem a fazer uma leitura a respeito, vocês vão se deparar também com o chamado efeitos infringentes. É a mesma coisa. Tá? Efeito modificativo e efeitos infringentes é a mesma coisa. Tá? Não muda em nada. Ainda esses dias eu li alguma coisa, não lembro em que autor, dizia, não, mas tem diferença, porque infringente é isso, modificativo é aquilo, não tem diferença, no frigir dos ovos não tem diferença nenhuma. Então quando você, tanto é que a doutrina trata como iguais, trata como sendo a mesma coisa. Então quando você vê lá os efeitos infringentes dos embargos, exatamente, doutrinador para vender livro, é que tem uns, gente que está muito aí, que estuda a ciência, assim, que vai acompanhando o desenvolvimento da ciência, às vezes a gente se depara assim, com umas coisas assim, que você observa que a pessoa quis
inventar uma moda para tentar publicar alguma coisa, ou se destacar em alguma coisa, inventar algo assim, como se fosse uma novidade. Isso é muito comum. Acaba até às vezes nos desmotivando às vezes sobre os estudos. Tipo, não inventem muito. Não, inventem quando você se deparar realmente com uma coisa diferenciada. Tá? Mas enfim, então é a mesma coisa. Efeito infringente, efeito modificativo, a mesma coisa. Ok? Até aqui, beleza, gente? Então veja que ponto que estamos. Estamos lá no embargo de declaração, que era lá do pronunciamento do juiz. Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver se eu esqueci de mencionar alguma coisa. Acho que não. Ô, professor, vai ser cabível só na sentença ou no acordo, né? Só para confirmar. Ou na decisão interlocutória. Isso foi bom você mencionar. No artigo, se você for ler lá, está dizendo sentença e acordo. Tá? Mas já é tranquila a jurisprudência, desde já muito tempo já, que é cabível contra qualquer modalidade de pronunciamento judicial. Então, desde que aquele ato do juiz, né, ou do tribunal, tenha um conteúdo decisório, ele cabe embargo de declaração. Tá? Aqui no artigo realmente está só a sentença e acórdão, né? Mas ele cabe sim. Tá bom? Inclusive lá no CPC, eu tô tentando tomar uns remédios para memória. No CPC, se eu não me engano, ele fala sobre o cabimento contra a decisão interlocutória também, né? Sim, sim. Mas ele não fala assim. Tô procurando outra. Alguém tem o CPC rápido aí? Procura aí, 1021, acho que é. Mas não fala assim. Mas sei que ele... Eu tô puxando outra coisa aqui. Quem tem o CPC rápido aí? Fala assim, contra a decisão proferida pelo relator... Ah, não, gravo interno, peraí, fechei. Acho que é 1021, é agravo interno? É gravo interno. Professor, é 1015 o artigo. 1015. Errei por 6. Então, lê aí pra gente. Cabe agravo... Eu tô pelo celular, professor, não consigo ver aqui. Desculpa. 1015 é agravo de instrumento também. Não, tem que ser embargo de declaração. Achei, é 1022. Olha aí, ó. Cabe embargo de declaração contra qualquer decisão judicial. Assim que tá. Isso, assim que tá verdade. Então, eu sabia, eu lembrava que era assim, que ele abrangia, eu sei que ele abrangia a adesão interlocutória, mas eu não lembrava como que estava escrito. Aí, viu? Então, assim, até o CPC já abrangeu essa hipótese também de adesão interlocutória. Isso por quê? Porque, como em solução jurisprudencial, antes, porque o CPC 2000, o CPC anterior, ele era contra a sentença também. No CPC anterior era assim, então na jurisprudência foi construída dizendo que também cabia contra a decisão interlocutória. Tá? Então, assim, como cabe contra qualquer tipo de decisão, ou seja, um pronunciamento, um ato do juiz que tenha conteúdo decisório. Então isso abrange decisão interlocutória ou sentença ou acórdão, enfim. Tá? Deixa eu ocultar aqui. Ó, é uma petição simples, tá? É uma petição simples. Isso aqui tá a exceção de competência, mas já vou
Onde que eu tenho aqui para baixo? Aqui tem. Veja, é uma petição simples. O que que isso quer dizer? É uma petição incidente, tá? Então, ele não é uma petição do qual se apresenta a parte, como é a petição inicial ou a contestação, né? Então, como tal, você já tem a informação do número dos autos, você já tem a informação de qual o juízo, que, por exemplo, numa petição inicial, aqui em Naviraí, nós temos uma vara do trabalho. Então, você já sabe para qual juízo vai. Né? Você não precisa especificar, não tem como especificar. Agora, Dourados, por exemplo, tem 4 varas. Então, numa petição inicial, ao distribuir, você não sabe para qual vai. Então, agora, nos embargos de declaração, nas petições incidentes, você já sabe qual é o juízo. Então, por exemplo, se você estiver em Dourados e o processo for na segunda vara do trabalho, você vai já direcionar para a segunda vara do trabalho. Tá? Então, você já tem o número dos autos, né? Você já tem uma autuação. E é uma petição em que você não precisa qualificar as partes. Por quê? Porque as partes já foram qualificadas em petições anteriores. Lembra que eu comentei? Toda vez que a parte estiver chegando chegando ao processo com aquele ato que ela está realizando, ela deve se qualificar naquele ato. Brasileiro, casado, CPF tal, endereço tal, pessoa jurídica de direito privado, tal, CNPJ. Quando você já fez isso antes, então nas próximas petições você não precisa mais fazê-lo. Tá? Então como que você conta? É isso que a gente chama de petição simples. Né? Então como que você vai fazer? Você vai usar ainda todas as regras que a gente conversou lá nas primeiras aulas. Padronização, coerência, desenvolvimento de raciocínio e tal. Igual. Tá? Aplicável aqui especificamente. Então você vai lá, olha, um direcionamento, excelentíssimo senhor doutor juiz do trabalho da subseção de Naviraí. Como eu disse, se for Dourados, vai ser Dourados. Aí você vai ter que colocar qual a vara, né, pertinente, qual a vara que corre o processo. Esse espaço aqui, ele se chama epígrafe. Tá? Epígrafe é o quê? É onde você faz essas pequenas informações aqui, que são pertinentes. Tá? Sou obrigado a fazer epígrafe? Não, não é obrigado. O que você é obrigado é identificar as partes, veja, não é qualificar, mas identificar as partes e indicar quais são os autos que você está apresentando aquela petição. Ok? Você pode fazer isso em epígrafe, ou você pode fazer aqui dentro do preâmbulo. Tá? Você pode fazer nos dois também? Pode, sem problema nenhum. Veja que aqui eu apresentei um modelo que é o mais simplificado possível. Então, não tem nem cabeçalho, rodapé, nada, não tem nenhuma churumela, tá tudo com a mesma letra e tal. Mas é interessante você observar a padronização. Lembram da padronização? Padronização é tudo. Não é tudo, mas é 90%. Tá? Veja a padronização. A mesma letra, um destaque aqui para o destinatário da petição, um epígrafe com a mesma quantidade. O epígrafe, como é um elemento textual fora do conteúdo do texto, você pode até colocar com uma letrinha um pouco menor, por exemplo. Tá?
É porque ele não é para se destacar. Ele é, na verdade, um elemento informativo. Veja, o nome da parte que está peticionando, já qualificada nos autos, indicados em epígrafe, vem. O vem, gente, veja. Qual a diferença em vem sem acento e com acento? O vem com acento é quando várias pessoas, quando ele se refere a um sujeito, a sujeitos no plural. Tá? Aí você põe vem com acento. Quando é um sujeito só, é sem acento. Respeitosamente por intermédio de seu procurador, seu advogado, que a esta subscreve, em reclamação trabalhista proposta por João das Couves, note o destaque. Qual tem que fazer um destaque caixa alta, negrita? Não, você pode fazer qualquer destaque. É uma decisão sua, a petição é sua. Mas tem que o que importa é que o destaque do nome das partes estão iguais, que isso é padronização. Igualmente qualificado, porque esse também já foi qualificado antes, se presume. Opor, que é o verbo em relação ao ato dos embargos de declaração, é a oposição de embargos de declaração. Tá? Às vezes cada tipo de ato processual da parte vai ter um verbo que pode se diferenciar de acordo com a sua natureza. Então, embargos de declaração é opor. Recursos, em geral, é interpor. Tá? Uma petição inicial, aí você pode até dizer que você vai propor. A contestação, você vai apresentar a contestação. Né? Então, tem verbos assim que são mais qualificados para cada tipo de ato processual que está sendo produzido. Os embargos de declaração também um pequeno destaque, ok? Diferente do destaque das partes, para deixar ele mais visível no corpo da petição, fazendo com que o nosso leitor identifique de cara do que se trata, nosso leitor, quem que é o juiz. Esse opor aqui não precisa ter o destaque nenhum, tá? Eu só coloquei itálico aqui para prestarem atenção no verbo, tá? Que é muito importante. Inclusive o verbo errado no exame da OAB perde nota. Se você colocar interpor embargo de declaração não cabe em exame, entendeu? Eu nunca vi, não cabe, não cai no exame de ordem. Eu nunca vi cair, porque geralmente são petições, porque geralmente embargos é simples, assim. É assim, os embargos de declaração, por exemplo, se você precisar dos embargos de declaração para fins pré-questionatórios, ele pode vir a se tornar uma petição extremamente complexa. Ok? Agora, geralmente, no geral, na regra, embargo de declaração é uma petição muito simples. Muito simples. Né? Até porque não é o momento processual para se arguir tudo de novo. Você não vai fazer uma argumentação. O que você tem que fazer é indicar, houve uma omissão, houve uma contradição, houve uma obscuridade. O vício está aqui. Ok? Para sanar esse vício, o juiz deve fazer uma determinada coisa. Deve apreciar a questão, deve tornar a decisão coerente, tal. E o argumento está sobre isso. Então, às vezes, vai lá, olha, tem uma omissão, porque ele não apreciou um pedido da reclamação. Daí o reclamante vai opor aos embargos de declaração. Aí vai lá e traz toda a argumentação daquele item novamente. Não faz sentido nenhum. Você só vai apontar, na inicial foi feito aquele pedido, fundamentado, tal, certinho, do qual não foi apreciado na sentença.
Então o juiz tem que sanar o vício da omissão existente e apreciar aquele pedido. Ponto final. Então nos embargos de declaração, geralmente é muito simples, mas só para a gente deixar claro. Por exemplo, cai um recurso e você usa apresentar o recurso. Vai ter descontado nota. Cai um mandado de segurança. Você põe opor mandado de segurança. Vai ter descontado nota. Ou propor mandado de segurança, que é muito comum utilizar, porque é uma petição inicial, né? Propor mandado de segurança. Vai ter descontado nota. Interpor a reclamação, interpor contestação. Não existe. Né? E mandado de segurança é impetrar. Então você tem que saber qual é o verbo correto em relação àquela petição que você está fazendo, ok? São detalhezinhos que você acaba, de repente, perdendo. Às vezes é por causa dessa nota que você perde que você vai ser reprovado no exame, na segunda fase do exame. Nos termos do artigo 897-A, né, para você indicar qual é o dispositivo legal que lhe subsidia a se manifestar dessa forma, né, a praticar o ato chamado embargo de declaração pelos termos e fundamentos que seguem. Mas veja que aqui eu fiz da forma mais simplória possível, né, só para vocês terem noção ali do que está correto, ok? O que é importante na petição? Você começar, ó, na sentença, fazer um pequeno relatório, né, fazer um minúsculo relatório, diria. Só para dizer, olha, o processo chegou na sentença e a sentença decidiu assim, ponto. Ok? Você precisa destacar a respeito do cabimento dos embargos, fazer um item a respeito do cabimento dos embargos. Eu me parece que, observando a legislação, esse item só faz sentido, só é necessário, quando você estiver falando, embargando contra uma decisão interlocutória. Por quê? Porque os embargos contra a decisão interlocutória no processo de trabalho vem de uma construção pretoriana, vem de uma construção jurisprudencial. Entendeu? Por uma analogia de modalidades de pronunciamento do juiz. Portanto, quando você estiver embargando de uma decisão interlocutória, faz sentido você abrir um item para falar sobre o cabimento. Bem simples também, porque é uma questão já pacificada, sacramentada na jurisprudência. Traz lá uma pequena jurisprudência do TST, ou de algum TRT, ou do TRT para o qual você está, o processo está correndo, né? Por Naviraí, por exemplo, por alguma jurisprudência do Tribunal da 24ª Região, traz lá uma decisãozinha simples nesse sentido, e para dizer, ó, cabe embargo de declaração contra a decisão interlocutória. Agora, quando é contra a sentença ou contra acórdão, eu não vejo muito sentido, porque isso está expressamente no artigo 897-A. Então você não tem que fazer um exercício argumentativo para dizer que cabe embargo de declaração contra uma sentença ou contra o acórdão. Está lá, no artigo 897-A, que cabe. Tá? Você vai falar, então, a respeito do vício, da omissão, ou da contradição, da obscuridade. É muito importante que você separe, tirar esses negocinhos aqui que vocês acabam se confundindo aqui. É muito importante que haja uma separação,
itens distintos se vícios para diferentes vícios. Tá? Então, se você tem uma omissão e uma contradição, você separa da omissão da contradição. Se tem duas omissões, você separa em dois itens diferentes de omissões diferentes. Você vai lá, coloca o primeiro vício da omissão foi em relação às férias. O segundo vício da omissão foi em relação às horas extras. Então você vai abrir um item a respeito da omissão das férias, outro item a respeito da omissão das horas extras. A mesma coisa, contradição ou obscuridade. Ok? Então isso é muito importante. E como eu disse, se a omissão, se for omissão, por exemplo, o que importa nos embargos de declaração é que você apontar claramente, de forma inequívoca, a respeito daquela omissão. Olha, foi pedido lá na contestação isso, mas você não apreciou. Foi pedido isso lá na inicial isso, mas você não apreciou. Compreende? Ou em qualquer outra petição. No decorrer do processo você peticionou alguma coisa e o juiz não apreciou aquela questão. Então você pode fazer um desembargo de declaração pedindo, nesse momento você tinha que ter apreciado aquilo que foi pedido lá atrás. Tá? Por exemplo, você impugnou o laudo do perito e o juiz não se pronunciou a respeito da sua impugnação. Pelo menos até a sentença ele vai ter que se pronunciar. Se ele não se pronunciar na sentença, aí há uma omissão. Né? Por quê? Porque ele tinha que ter se pronunciado a respeito daquilo que você impugnou lá atrás e não se pronunciou. Ok? Da contradição é a mesma coisa, só lembrando daquele aspecto que na contradição, a contradição tem que ser interna. Por exemplo, se o juiz falar assim, se o laudo pericial falar que não teve insalubridade, e o juiz na fundamentação falou, o laudo indicou insalubridade, teoricamente, apesar da contradição óbvia, não é passível de embargo de declaração. Por quê? Porque não é interna. Isso é um erro injudicando. Muito embora eu já vi acontecer de juiz em sede de embargo de declaração reconhecer essa contradição. Tá? Mas a prática acaba nos trazendo certas experiências dos quais a gente tem que ter ciência de que a regra é um pouco diferente daquilo. Né? Então, na regra, não há contradição entre uma questão externa à sentença e a própria sentença. Ok? Então, feito sob esse ponto aqui, você chega lá nos pedidos. Então, dos pedidos, conclusão, expositis, tanto faz. Tá? E suposto requer o recebimento dos embargos, porque o recebimento é necessário que o juiz receba. Receber é o quê? Conheça daqueles embargos. Conhecer é fazer o quê? É o juiz dizer que todos os requisitos para a oposição dos embargos foram preenchidos, inclusive a tempestividade. Tá? Até porque, se ele não conhecer dos embargos, por algum motivo, lembra daquele efeito de interrupção do prazo recursal? Se ele não conhecer, vai estar prejudicado esse efeito. Tá?
a intimação do embargado para querendo se manifeste a respeito dos presentes embargos. Nesse caso, se houver alguma questão, se houver a incidência de efeitos modificativos. Se você tiver, mas geralmente você opõe os embargos quando você tem certeza que vai ter efeito modificativo. Tá? Mas pode acontecer de você opor os embargos, mas o resultado, seja qual for, dos embargos de declaração, não gerar efeitos modificativos? Pode, não tem problema nenhum. Nesse caso, não vai precisar da intimação do embargado. Tá? Finalmente, o acolhimento dos embargos de declaração. Para quê? Veja, vocês sempre têm em mente que o pedido tem que ser conclusivo. Você tem que indicar o que você quer com o pedido. Tá? Então, o acolhimento, ou seja, o juiz vai acolher os embargos, vai receber, depois vai acolher os embargos. O acolher os embargos é como se fosse a procedência. É correto falar a procedência dos embargos? Não. Procedência é pronunciamento de mérito. Tá? Isso é feito na sentença. Então não é errado você pedir a procedência. Você pode pedir o provimento? Sim, não tem problema. Provimento geralmente é usado para recurso. Tá? Mas não é errado usar provimento para embargo de declaração. Esses termos sempre foram muito obtusos, assim. Alguns juízes usavam outros. Alguns juízes usavam de vez em quando um, de vez em quando outro, pelo que eu via. Nos advogados também, às vezes usavam um ou outro. Mas eu tenho visto de um tempo para cá que o tal do acolhimento tem sido mais utilizado na prática. Tá? Para quê? Para o fito de sanar o vício apontado. Agora, como que ele vai sanar o vício apontado? Aí é que você vai começar a apreciar a questão omitida, tá? Sanar a contradição existente, esclarecer aquele ponto que está obscuro. Compreende? Aqui é o momento em que você vai poder dar uma beliscada ali naquilo que você quer que ele faça. Porque assim, você tem um interesse. Né? No caso de uma omissão, por exemplo, de um ponto, de um pedido da reclamação. Qual que é o seu interesse? Seu interesse é que ele sane o vício, aprecie aquele pedido e sobre aquele pedido julgue procedente. Né? Então aqui sim é a hora de você dar aquela beliscada. Olha, eu quero que você aprecie, mas não só aprecie, eu quero que você julgue procedente ele. Precisa do pedido de procedência? Não, não precisa, porque você já pediu lá, na inicial. Então no momento que ele sanar, obrigatoriamente ele vai ter que se pronunciar a respeito. Agora aqui você já dá uma dica, né? Ó, você vai julgar procedente. Ou você vai indeferir ou deferir aquele pedido. Não. Ok? Veja que é muito simples, são pedidos muito simples. Não tem produção probatória, porque embargo de declaração não tem dilação probatória. Não existe dilação probatória nos embargos de declaração. São pedidos muito simples e a própria peça é muito simples. Ok? Vai datar, Naviraí, tal dia, de agosto de 2021, nome e assinatura. Veja que é bastante assim, tranquilo de ser feito. E o caso que eu passo aqui para vocês também, é caso sim, para fazer embargos em 3 páginas, 3, 4 páginas no máximo. Ok, gente? Alguma pergunta até aqui?
Então, como eu comentei com vocês antes, nós vamos... Deixa eu só tirar do modo de apresentação aqui. Então, amanhã ou depois eu já incluo aí o caso, principalmente da contestação, né, que vai estar mais próximo, os embargos vai ficar lá por dia, para um pouco mais para frente, mas possivelmente eu já inclua dos dois, tanto da contestação, não, eu falei, eu vou criar a atividade da contestação e da exceção juntas, eu vou deixar para incluir o caso para embargo, declaração e exceção a partir da semana que vem. Vou ver se até amanhã eu já incluo então o da contestação, ok? Só relembrando então, vou até entrar no sisteminha aqui já fazer essa modificação. Só para relembrar então, reclamação ficou para o dia 7, né? Contestação para o dia 21. E os embargos e a exceção e a exceção para o dia 28. Talvez até dê uma estendidazinha. Mas vamos assim, a priori deixar 28. De certeza, reclamação dia 7, contestação dia 21. Correto? Ok? Então tá jóia. Pessoal, se não tem nenhuma pergunta, me despeço. Estou à disposição de vocês, se precisarem tirar dúvidas, podendo ser por WhatsApp ou por e-mail, ou se quiserem, se tiverem muita dúvida a respeito da reclamação, depois da contestação também, quiserem fazer um encontro extraordinário, também não tem problema nenhum, tá? Se for por encontro, eu prefiro que seja coletivo. Por que coletivo? Porque se eu já vou tirar dúvida com um pessoalmente, então, pessoalmente assim, por vídeo, já tira dúvida com todos que queiram tirar alguma dúvida, ok? Mas não tem problema nenhum também, se quiserem, também eu estou à disposição. Ok, gente? Beleza, então. Obrigado, e a gente vai se falando.